A Agenda Econômica está de volta. O nosso tema de hoje é informatização e economia. O nosso convidado é o diretor-presidente do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, doutor Marcos Mazzoni. Uma questão que talvez seja interessante até para explicar também didaticamente ao telespectador é como o Brasil é uma economia que tem um grau de internacionalização muito amplo, né? Com um comércio exterior marítimo muito também robusto e crescente, porque houve a recuperação da indústria naval, a modernização de portos. Essa necessidade do Brasil estar a um nível mais elevado dos procedimentos alfandegários, do comércio marítimo, é algo importante. Eu sei que aí também houve uma presença, tem havido cada vez mais uma presença muito firme do SERPRO, gerando economia, até reduzindo, na redução da presença dos navios, no atraque dos navios. Como é que é isso? Isso é uma cadeia produtiva, né? Quando a gente coloca uma mercadoria dentro do navio, tanto para ele sair do país, quanto para ele depois ser internalizado, é um processo que tem a sua complexidade. E o que a gente tem procurado é baixar o nível de processos manuais e criar uma cadeia mais fluida nisso. Um navio levava, em média, 5 dias para atracar num porto brasileiro. Se a gente imaginar que o custo médio de um navio é de $5.000 a hora, a gente tem um custo adicional aí da simples chegada desse navio, do momento de atraque desse navio no nosso porto. Nosso objetivo foi para reduzir para níveis internacionais de 1 dia e meio. Nós, em alguns portos, já atingimos 1 dia e meio, em alguns portos estamos muito próximos a isso. Se a gente deixar por 2 dias, nós tirar 3 dias de um navio que custa $5.000 a hora, a gente já tem um resultado na economia direta dessa importação. Foi mais da metade. Da exportação. Mais da metade. Mais da metade. Baixamos aí 60% do tempo médio de atraque de um navio. Então, isso tem um reflexo direto no custo desse produto. Além do que, existem mercadorias que têm todo um problema do tempo que elas podem ficar dentro de um porto, né? Então, a saída rápida também foi uma preocupação. Criamos a ideia do Porto 24 horas, com uma intervenção junto com a Receita Federal, com a Anvisa, e evidentemente com o apoio da Marinha Mercante, de maneira que, mesmo tendo esses painéis eletrônicos agora, que enxergam todos os fluxos e que permite para o importador, exportador e para o gestor do momento da importação saber se tem alguma restrição e agir rapidamente sobre ela, também a manobra de pátio ser mais rápida. A mesma coisa estamos fazendo para exportação. É conhecida as filas dos caminhões, nos momentos de exportação, por exemplo, dos nossos principais portos graneleiros no Brasil, que é o Porto de Paranaguá, o Porto de Santos, né? São os maiores graneleiros. Então, nós estamos fazendo um agendamento todo de chegada nesses portos para que a gente possa ter uma fluidez maior, porque toda vez que se cria um congestionamento, se atrapalha na ponta. Então, estamos agendando para que a gente possa, na medida em que os navios vão chegando, descarregando, e eles possam ser carregados num tempo menor, porque tiramos aquele gargalo do congestionamento, além de toda a dificuldade para os motoristas de caminhões, para quem usa as estradas daquele congestionamento, e o risco, inclusive, de estragar as mercadorias e coisas desse tipo. Então, até da própria segurança dos motoristas. Da segurança das pessoas. Contato, convívio com a família. Que pode exatamente. Quer dizer, aquele tempo perdido que é custo, né? Que era custo, perdido mesmo. Que não gera nada e que é um tempo perdido. Então, há toda uma preocupação nesse ramo da gente agilizar os processos e fazer com que as coisas se encaixem, já que é uma cadeia produtiva complexa, mas que elas se encaixem o mais harmoniosamente possível para que a gente possa dar fluidez. E isso a gente tem feito usando tecnologia da informação, informatização de todos esses ambientes hoje. Bom, até agora nós falamos da presença eletrônica do Estado brasileiro, via SERPRO, mas vamos aproveitar a sua presença aqui, que é das referências nesse debate, que é um debate muito apaixonante, da questão da internet, né, da informatização na vida social em geral. Vamos falar da relação informatização e sociedade em geral. O Brasil, pelas suas disparidades regionais, apresenta situações completamente
os grotões, né? E uma coisa é a cidade de São Paulo. A cidade tem um nível de informatização, mas mesmo em São Paulo há grotões. Há grotões. Né? Diferenças assim. Nesse sentido, em que nível estamos nós hoje, não só o Estado brasileiro, em que nível estamos hoje, sociedade brasileira, né, avançando para o uso mais pleno, mais inteligente da informática a serviço da vida mais livre de travas que podem ser superadas, dispensadas, jogadas mesmo no lixo, para que a vida seja mais usufruída no sentido mais belo da palavra. Quando o ser humano pensou em usar ferramentas para facilitar a sua vida, ele chamou isso de tecnologia. Né? Mas nem sempre na vida real é isso que acontece. Muitas vezes a gente usa ferramentas que teoricamente poderiam facilitar a nossa vida, mas servem para acúmulos de alguns setores, evidentemente dos meios mais ligados ao capital do que ao trabalho. Então, nem sempre o uso da tecnologia tem resultado em melhoria da qualidade de vida das pessoas de maneira geral. Pode melhorar a qualidade de vida de alguns ligados ao mundo do capital. Então, nós temos as situações variadas. Hoje em dia não há mais uma defasagem do conhecimento da tecnologia. Nós somos num tempo que as coisas aconteciam 6 meses antes lá fora, para depois chegar. Hoje nós estamos na mesma batida da tecnologia. É claro que o que diferencia é a forma e quem se apropria do uso, da aplicação dessa tecnologia. Quando nós melhoramos um processo produtivo, hoje se faz isso usando tecnologia. Agora, melhorar o processo produtivo significa gerar mais valor com menor investimento, né? E esse menor investimento ele pode resultar numa divisão mais coerente dentro do processo produtivo. Nem sempre isso é o que acontece. O recurso humano continua sendo, o esforço do recurso humano continua sendo remunerado talvez pela variação da inflação do ano, né? E a parte do capital é remunerada muito além disso. Encontrar esse ponto de equilíbrio é o que vai transformar o crescimento tecnológico, que é um bem da humanidade, que é um conhecimento da humanidade, em benefício para o coletivo da humanidade. Então, nós temos hoje processos produtivos extremamente modernos, nós temos a produção, a produtividade agrícola das melhores do mundo, é considerada a melhor do mundo, passamos os Estados Unidos, isso nem sempre se transforma em valor para quem está trabalhando no campo. A mesma coisa vale para o processo tecnológico. Nós temos um programa todo de TI maior, que é na tentativa de levar para a sociedade, né, levar para as pequenas empresas, essas startups que estão se construindo, a possibilidade que eles acumulem recursos na geração de novos empregos, mas é muito natural que as pessoas associem mais tecnologias com menos emprego. Agora, o que há de conflito aí nesse panorama que o senhor está traçando muito bem é o seguinte: nós temos o sem terra, o sem casa e o sem internet. O sem terra é um problema que só se resolve como outros países já resolveram por meio da reforma agrária. O Brasil anda um pouco atrasado. Sem casa é uma questão relacionada à especulação imobiliária e reforma urbana, né? E o sem internet está relacionado também a um processo em que há presença de alguns oligopólios nos setores de grandes empresas que dominam a tecnologia e que requerem, para haver a democratização, isso requer uma presença maior do Estado com políticas públicas que permita democratizar. No caso do sem internet, como é que essa causa pode ser vencida e qual é o desafio que se lança sobre a Telebrás? Na sociedade moderna, toda vez que a gente fala de que se tem alguém sem, é porque tem alguém com muito, né? Então, desequilíbrio. Alguém concentrou. Alguém concentrou. A questão da Telebrás, do meu ponto de vista, ela é essencial para se ter uma política direta de solução de problemas de grotões, quer dizer, ela deve entrar aonde efetivamente não há nenhum tipo de interesse comercial, né, porque ali a renda é mais baixa, mas o Estado tem a obrigação de fazer e de entrar, e por isso
a ideia do governo de ter um programa de banda larga para todos, é isso, é fazer uma colocação direta do uso da sua capacidade hoje tecnológica para atender essas demandas e, evidentemente, que nos demais ambientes, esses ambientes que misturam áreas de interesse econômico com espaços não interessantes na economia e que criam esses grotões, mesmo numa cidade como São Paulo, é ser um interveniente que permita que haja um equilíbrio maior até mesmo das operadoras privadas nesses ambientes. Quer dizer, ter uma política, inclusive, de compartilhamento, uma política que a gente poderia chamar de unbundling, que é o uso da infraestrutura a partir de políticas de Estado para colocar essa infraestrutura à disposição de quem tem menos, né? E isso eu não estou falando em nada revolucionário, o unbundling é uma política, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que se utilizam da infraestrutura das próprias operadoras para chegar onde essas mesmas operadoras não têm interesse econômico. O efeito, sim, pode ser revolucionário. O efeito pode ser revolucionário, até porque hoje a gente sabe que a gente não sabe até quando a tecnologia vai influenciar no ambiente que nós vivemos, mas nós sabemos que ela influencia. Não temos talvez a dimensão total, mas sabemos que ela influencia. Então, permitir com que todos tenham acesso à tecnologia também é um elemento de igualdade para as oportunidades sociais e econômicas da nossa sociedade. Por isso que é muito importante que a gente tenha uma política de intervenção direta, mas também de compartilhamento de infraestrutura para que a gente tenha um equilíbrio muito maior das oportunidades. Gerando as oportunidades de maneira igual, com certeza nós vamos ter aí também a inclusão dessas pessoas nesse mundo digital, que a economia, de alguma maneira, será uma economia digital. Democratizando a estrutura e a infraestrutura, agora trata-se também de democratizar conteúdos. Esse é outro desafio. Né? Esse é outro desafio, porque se as estradas forem possíveis para todos, né, nós precisamos dos transportes e saber para onde é que a gente vai. Então, o conteúdo é fundamental nesse processo. Eu acredito que é um segundo nível, porque nós ainda temos muita carência no primeiro, mas ele é tão importante quanto, né? E que vai aí sim determinar o uso econômico, o uso social, da distribuição da inteligência, do conhecimento. Né? Fundamentalmente nós continuamos falando a mesma coisa que se falava dos gregos, né? Acesso ao conhecimento. Quem tem direito a acesso ao conhecimento? Os gregos achavam que eram aqueles privilegiados que nasciam nas suas castas, né, sociais. Platão foi um grande defensor disso. Mas já na Idade Média já se dizia não, os que têm direito ao conhecimento são todas as pessoas. Né? As pessoas não nascem diferentes umas das outras, depois a sociedade é que estabelece a diferença. Eu acho que é isso que nós temos que imaginar para a sociedade do conhecimento do mundo digital. Todos precisam ter acesso, né, para ter as mesmas oportunidades. Muito bem. Nosso programa está chegando ao final aqui por hoje, Agenda Econômica. Muito obrigado, doutor Marcos Mazzoni. As portas estão sempre abertas e com a sua participação. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade para a gente refletir, né, sobre os temas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas dicas, sugestões ou críticas, por que não? Aí na tela está a forma de fazê-lo. 0800 61 2211, ou se quiserem baixar para copiar esse programa ou outros programas da TV Senado, olha aí na telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.